Cumprimento aos que nos assistem. Este é o programa número 1 daqueles que serão veiculados no canal do YouTube do Mogenô, que foi criado a pretexto de difundir a cultura jurídica e tratar de problemas afetos ao Brasil e relacionados com a cultura jurídico-penal, sobretudo. São alguns anos de militância no direito, de estudos dedicados às ciências jurídicas, estas que pertencem às chamadas ciências culturais ou sociais. Ciência jurídica, economia e outras tantas, em oposição às chamadas ciências naturais, onde estão a biologia, a medicina, a física, a química e outras mais. Sou doutor em Direito pela Universidade Complutense de Madrid, autor de várias obras jurídicas, há muitos anos militando no Ministério Público e, sobretudo, exercendo a docência, ensinando. O problema da docência que se diz é que docência vem de docere, que é de doctus, de ensinar. Muita gente se pergunta quando poderá ensinar, como naquela pergunta já feita por um dos personagens da poetisa chilena Gabriela de Mistral: mestre, poderei eu algum dia na terra levar o nome que tu levas? Muita gente se apressa em ser mestre antes de ter refletido demoradamente e passa a ensinar posições que num futuro não distante acabam sendo repensadas. Daí que os alunos me perguntam, e os meus alunos da escola que fundei de altos estudos nas ciências criminais, escola de altos estudos nas ciências criminais, aquela que pretende sair da superfície das matérias e pensar mais profundamente aquilo que impacta a vida do brasileiro, sobretudo no dia a dia. Modelo que trouxe de algumas escolas europeias e que, fundindo-a no nosso temperamento latino, aqui inauguramos e aqui formamos seguidores, por que não? Muito bem. Perguntam-nos por que alguns juristas mudam de opinião, sobretudo juristas do aspecto penal. Uma primeira razão é porque não refletiram demoradamente sobre aquilo que lecionavam. O aluno não pergunta o quanto o mestre sabe, é dado por pressuposto que ele saiba com profundidade o que ele ensina. Logo, o aluno, sem ter a contrapartida intelectual para poder fazer um espelho comparativo entre o que se ensina e o que seja verdade, aceita de bom grado as aventuras do seu mestre. Número 2, e sobretudo isso acontece muito no Brasil, há uma tendência dos chamados juristas ou pseudo-juristas de quererem estar bem na fotografia. Vale dizer, serem simpáticos, ficarem publicamente conhecidos, serem figuras afáveis e, portanto, isso significa andar no modismo. Muita gente diz, mudei minha opinião sobre tal ou qual assunto jurídico porque refleti melhor. Isto é impossível? Não. Mas o que mais acontece é que em determinados períodos da história, a bandeira ideológica, a bandeira filosófica aponta em uma determinada direção. Em outros momentos, muda, como muda a sociedade na sua dinâmica. Mas os juristas que deveriam ser norte não poderiam a rigor mudar se houvessem refletido demoradamente sobre o assunto que pregam. Assisti nos últimos anos juristas empedernidos defensores disto que agora se chama garantismo penal, e no passado, mudando o que deve ser mudado, tínhamos a figura dos juízes alternativos, como já teve do direito livre, ou o jurista que se voltava ao argumento pietatis causae, que sempre voltava um olhar mais brando à figura do acusado. Este jurista que estava sempre a contestar as durezas que chamavam, as cruezas da letra fria da lei, emprestava então uma interpretação muito mais doce daquilo que era a lei, não raro defendendo o fim das prisões, o fim das penas, e estes que chegaram até ao chamado abolicionismo penal. Sempre falavam pró-réu, numa divisão do interesse social e dos direitos fundamentais de um indivíduo, não duvidavam em optar por esse indivíduo. Estes mesmos juristas, aos quais não se precisa nominar, conheço-os bem, não atacam a ninguém, detectam um pensamento e a quem o barreticônico, aqueles que dizem a carapuça, servir bom proveito, quem sabe reflitam melhor e repensem os números da vida, esta que não tem ensaios e que não haverá, nem no momento da morte, um tempo suficiente para um arrependimento eficaz. O que se diz é que estas pessoas, querendo estar bem na foto, mudam o seu pensamento como quem muda da água para o vinho. Antes, defensores empedernidos dos acusados. Agora, observando um novo momento social, pulam para o outro lado e passam a ser duros e reclamarem as penas.
Qual a coerência existencial? Qual a profundidade deste pensamento? Ser jurista e atentar àquilo que diz a lei, há uma diferença fundamental. O grande penalista Sebastián Soler da Argentina dizia: uma coisa são os nossos desejos como jurista, outra coisa é o que diz a lei. Posso dizer tudo de acordo com os meus desejos, mas devo saber distinguir o que seja a minha vontade e o meu desejo daquilo que recomenda a lei. E quantos não quiseram distorcer as palavras da lei em nome de uma teoria constitucional, em nome de uma versão deturpada de uma determinada escola de interpretação? O que vale mesmo na interpretação não são esses juristas birutas de aeroporto que mudam ao sabor dos ventos sociais. O que muda, o que vale e o que pesa é realmente uma coerência existencial de quem pode oferecer um referencial aos alunos. Não quer dizer que ele seja o dono da verdade. Quer dizer que esta pessoa tem substância, conhecimento, doutrina, e os alunos podem entender que esta é uma referência boa, porque esta pessoa tem histórias verdadeiras a contar. Do outro lado, pode haver outros. Mas esses que trocam as roupas ideológicas, trocam os ternos dos seus entendimentos, esses que mudam a indumentária das suas fantasias e compreensões, são apressados juristas, e com esses não podemos compactuar. Imagine um médico que recomendasse uma cirurgia seríssima para um paciente, e o direito é uma medicina da alma, e este paciente fizesse a cirurgia. Tempos depois ele volta ao médico e o médico lhe diz: pensei melhor, não era o caso da cirurgia. Você deve morrer em breve, porque ela traz complicações. Ora, algo está incorreto. O doutor tem que ministrar algo em que de fato ele tenha vivência, pensamento solidificado para poder exercer a docência. E o que vale na doutrina? Como modo de interpretação, como fonte de interpretação à lei. O que vale na doutrina é efetivamente a chamada communis opinio doctorum, ou seja, a comum opinião dos doutores. Quando todos apontam numa direção, sempre tem alguém que aponta em outra direção. É o homem voltado à chamada unoria. Como vender livro pode se configurar um bom negócio, aqueles que precisam deste autor sozinho, ainda que ele diga o maior disparate, transformam-no no jurista, abandonando toda a sapiência, a experiência secular que antes havia. Fica no nosso primeiro encontro, em nome da Escola de Altos Estudos em Ciências Criminais, um protesto a estes que mudam de opinião para venderem livros. Não podendo mudar o homem, porque ele de per si já é incoerente, tentam ajustar a bitola da sua escrita às necessidades de mercado.